Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nos capitaneando para um resumo da terceira temporada da série Star Trek Discovery. Pois bem, pessoal, a série acabou já faz um tempinho, dia 8 de janeiro aqui de 2021, e eu necessitei tirar umas férias, sim, dessa nova jornada das aventuras de Michael. Pois é, algo traumatizante para quem gosta de boas histórias. Sim, o foco aqui então deste vídeo sobre a resenha da terceira temporada é exatamente esse. Qual foi a proposta narrativa dessa série aqui no seu terceiro ano? Eles conseguiram narrar o que queriam realmente? Acho que... Bom, não vou adiantar, obviamente, o que eu vou dizer por aqui. Mas vamos considerar uma coisa muito importante. Bom, primeiro, né? Aquele finalzinho da segunda temporada, uma proposta de liberdade. Sim, a série como um todo, digamos que ela foi um pouquinho mal planejada em termos cronológicos, né? Onde ela estava situada dentro de toda a franquia Star Trek. Sim, colocaram ela numa situação bem de difícil trabalho, porque sempre, a todo momento, ela sempre seria massacrada pelo cânone oficial da franquia. Isso sempre foi um perrengue para eles, os roteiristas, que precisavam, né, ao mesmo tempo bajular os fãs, né, com pequenas citações aqui e acolá do que já existia dentro da história de Star Trek, mas ao mesmo tempo precisavam inovar. Isso nunca dá certo, para falar a verdade. Mas, enfim, vamos então para o futuro, vamos esquecer de todo o passado, vamos ser nós mesmos. Então, a grande proposta, com certeza, dessa terceira temporada, primeiro, é ser totalmente independente do que existia antes, mas, claro, ainda ser uma série legitimamente de Star Trek, né? Uma derivada das aventuras de Kirk, Spock e McCoy. Sim, aquele espírito de Gene Roddenberry. Isso precisava ter, ou talvez eles não mais se importem com isso. Outra questão importante que a gente precisa levar em consideração para analisar aqui este terceiro ano é o modo de narrar suas histórias. Sim, temos aquela coisa, né? Uma série ela pode ser serializada ou então episódica. Estamos numa série serializada, que a gente pode chamar de novelinha. Sim, temos um arco grande que ele se estende por todos os episódios. No caso aqui da terceira temporada, 13 episódios. Ou seja, a história ela não fica estancada em episódios únicos. Ela continua, ela tem derivativos, ela se transforma aos poucos. Será que também isso eles conseguiram fazer? Bom, para que isso funcionar, toda série serializada precisa do grande arco principal, que a gente tem que entender imediatamente qual é a proposta, qual é a aventura que vai ser apresentada e que a gente quer conferir para o próximo episódio, e o seguinte, e o que vem depois também. Sim, aquele gancho principal, que no caso aqui, bom, a gente precisa lembrar primeiro da primeira e da segunda temporada. E também existe um outro elemento super importante, que é o arco do protagonista, no caso da Michael. Ok, na primeira temporada era evidente o arco principal, a guerra Klingon ou contra os Klingon, e o arco pessoal da protagonista era evidente, ela era uma amotinada, ela precisava de uma redenção. Os dois elementos super cristalinos, não tem como duvidar que era exatamente aquilo a proposta. Já na segunda temporada a coisa começou a ficar um pouquinho nebulosa. O arco principal em si começou com aquelas luzes vermelhas, ok, tom de mistério pleno. Bacana, em contraste com o tom aventuresco que tínhamos na temporada anterior. É atraente, isso funciona assim, não dá para dizer que não. Mas esse arco, aos poucos, ele foi se desdobrando num vilão típico. No caso que a gente descobriu lá pra frente, que era o tal controle que queria dominar tudo. Tinha a questão da esfera ali no meio também. De qualquer forma, o arco principal ele já se tornou um pouco mais complexo e, por tabela, mais difuso. A gente não entendia exatamente direito qual era a proposta, mas que estava relacionado com as tais luzes vermelhas e depois ele se expandiu um pouco. Sim, isso estava claro. O arco pessoal então da Michael, qual que era sua relação com o seu meio-irmão, o Spock? Onde a gente descobriu aquela coisa maravilhosa, né? Que tudo o que Spock é devido à sua irmãzinha. Nada a declarar por enquanto. Depois quando eu comentar a segunda temporada, vá lá, né? Mas por enquanto, ok, era assim um arco pessoal também, mais ou menos, também é meio confuso. Não dá pra dizer que não, que é simples, tão cristalino quanto foi os dois arcos principais da primeira temporada. Não, não era. A segunda temporada já tinha o seu problema. Só que
como agora a série na sua terceira temporada quer ser independente, ela pode ir para onde quiser. E for de uma maneira bem radical, exatamente, para um ponto onde começou a também dar problemas. Pois nos teasers da terceira temporada nós já sabíamos que a Federação foi para as cucuias. Sim, ela não existiria mais naquele futuro onde a nave ia. E, bom, logo os fãs já começaram a se perguntar: isso aí ainda é uma série de Star Trek sem a Federação? Porque um dos pilares da série é a existência justamente dela, a Federação Unida dos Planetas. Sem esse conceito básico, começa a não ser mais uma série de Star Trek. Talvez nem uma derivada, mas isso é uma coisa a se discutir em vários e vários debates. De qualquer forma, era a proposta deles, e vamos combinar, é uma proposta fácil de ser entendida. Ok, a Federação não existe mais, o que vamos fazer com isso? Mas geram muitas perguntas, e talvez essas perguntas que qualquer fã já começa a imaginar logo em seguida, não foram nem sequer pensadas pelos roteiristas e produtores aqui de Discovery. Eles passaram praticamente batido pelas questões que o contexto oferece. É algo curioso. Agora, o grande problema realmente do terceiro ano é o arco pessoal da Michael. Qual é o arco pessoal da Michael? Quando você vê o primeiro, segundo, terceiro episódio, você não entende qual é o problema. A gente tem que considerar que o arco da personagem é um problema. Afinal de contas, ele estava num estado de felicidade, passa por uma dificuldade, e a gente quer acompanhar esse desdobramento deste probleminha que aconteceu, que pode gerar uma coisa monstruosa. Se não tem esse problema, a gente não quer acompanhar, porque ele está no estado de felicidade. Michael, na verdade, logo de cara foi apresentado como uma pessoa que melhorou. Talvez uma resposta às críticas do público. Para falar a verdade, eu não acho que o Alex Kurtzman e demais roteiristas estão interessados na opinião da gente. Eles estão, pouco se lixando. Se a gente reclamava que Michael era muito intransigente, muito mandona, querendo ser a dona da verdade absoluta, sinceramente, acho que eles não estavam nem aí. Mas, de qualquer forma, eles comunicaram pra gente que Michael mudou. Pô, se mudou, então é bacana, certo? É errado, porque a mudança da Michael aconteceu naquele ano que ela ficou sozinha com o Book. Pois é, distante do resto do elenco da Discovery. Pois é, ela mudou por comunicação. Passaram um fax para todo mundo. Olha, Michael agora é diferente, é uma pessoa mais madura, não tão emotiva. Acredite se quiser, pois é. Mas claro, obviamente que também por problemas de produção de roteiros, eles literalmente, o pessoal que escreve, esqueceu que disse isso, que definiu, Michael agora é diferente, ela teve um ano sabático e conseguiu mudar o seu modo de pensar, ela é outra. Não, logo em seguida, em poucos episódios, ela já estava intransigente como sempre. Nisso aconteceu um certo desvio de padrão ali, muito interessante também, que começou, claro, com uma tendência que já vinha das outras temporadas. Um capitão oficial e diferente a cada novo ano. Pois é, tivemos Lorca no primeiro, no segundo tivemos Pike. Quem seria o terceiro capitão aqui para essa terceira temporada? Todo mundo torcia, claro, para Saru. E será que também foi uma resposta de Alex Kurtzman e companhia? Saru efetivado como capitão? Sim, eles nos ouviram! Não, não ouviram. Eles colocaram o Saru ali meio para esquentar a cadeirinha, para depois a bunda da Michael se assentar. Pois é, bom, antes teve a Tilly também, né? Mas daqui a pouco a gente fala dela. Na verdade, o Saru só foi promovido a capitão ali meio que para acabar com o personagem. Porque é isso que percebeu ao final dos episódios. O que sobrou daquele Kelpiano sensato, que sim, tinha aquele medo latente lá na primeira temporada, depois acabaram com isso também, né? Meio que já estávamos meio que sacaneando com o personagem naquela coisa, estamos evoluindo, mas na verdade você está diminuindo os poderes que ele já possuía. Mas de qualquer forma, ele enfim sentou ali na cadeira de capitão e poderia começar a ser o que ele era antes. Mas ele foi destituído, não do cargo em si, ele foi destituído de sua personalidade. E principalmente Michael jogava na cara dele, você não tem condição emocional de estar sentado aí nessa posição, porque você age mais pelos sentimentos do que pelo racional. E olha só quem é que fala essas frases. A própria definidora do que é ser irracional e pensar completamente num ponto de partida emotivo
e até usar uma falsa lógica para chegar nos seus objetivos. Essa é a definição básica de Michael Byrne, mas ela dizia isso na cara para Saru. Óbvio, aquilo soava completamente tão falso que começava a doer, claro, muitos e muitos fãs. O problema, e quase ninguém percebeu, que o arco principal da personagem estava ali começando a ser fundamentado. Sim, a intenção dos produtores era, na terceira temporada, efetivar Michael como capitã. Mas por que primeiro eles precisavam colocar Saru ali no posto e depois aniquilá-lo por completo? Sacanagem pura, com certeza. Eu tenho uma teoria sobre isso, talvez daqui a pouco eu diga mais à frente no vídeo. O que vale é que sim, eles construíram a ideia de torná-la capitã, o que não é ruim, vamos combinar. Para quem não curte o personagem, eu tenho lá meus nãos contra ela, mas de fato, um dia ela precisava ser uma capitã. Já ouvi falar em notícias por aí que a grande ideia geral para a série é que no final, na última temporada, quando já estivesse completamente acertado que a série iria acabar, sim, ela seria então a capitã da Discovery. Ok, mas isso podia acontecer antes? Também podia, mas numa sucessão de eventos que realmente tornasse necessária, como ela, a grande figura ali daquela nave. E na verdade, claro, todo mundo sabe que isso não precisa, porque a Michael é o tipo de protagonista absoluta, onde todos os outros personagens do elenco, ó, não fedem nem cheiram. Literalmente uma boa expressão para ser dita, porque eles não têm importância nenhuma. Para quem escreve, bem dito isso, para quem produz a série, não para quem assiste. Nós gostamos dos outros personagens, gostamos de Saru, gostamos de Tilly, por que não? Gostamos de Hugh, do Stamets, do pessoal da Ponte, que a gente sempre ficou curioso, mas o que eles são diante das mãos de Kurtzman e companhia? São nada, são transformados em lixo. Apenas escadas para Michael brilhar. Ou seja, ela necessariamente ela nem precisava ser capitã para ter destaque na série. Ela já manda em todo mundo obedece aos caprichos dela. Vamos até rememorar uma coisa que aconteceu lá no comecinho da temporada, né, no final do segundo episódio, né, do segundo para o terceiro, como todo mundo estava maravilhado do retorno de Michael. Só que Michael não estava efetivamente retornando. Sim, ela esteve num ano longe, afastada, mas para o pessoal ali da Discovery não passou pouco mais que alguns minutos, horas talvez, e todo mundo ficou maravilhado. Oh, Michael, você voltou para nós! Por que estava todo mundo feliz com a volta dela? Ela só sumiu durante algumas horas. Ela que tem a sensação ali dentro do peito de saudade, de querer abraçar todo mundo. Não eles para com ela. Um dos grandes absurdos, claro, tentando valorizar sempre a personagem principal, e o comportamento dos demais começa a ser, claro, completamente idiotizado. Fizeram isso com Saru, fizeram isso com Tilly, fizeram isso com todo mundo. Stamets também conseguiram fazer isso com ele lá nos últimos momentos. Sim, todo mundo é defenestrado aqui nessa série em prol de Michael brilhar. E de novo, não precisa ter esse recurso para fazer com que ela seja a única pessoa ideal para ser a capitã da nave. Realmente não precisa. Construção de roteiro não passa por aí, muito pelo contrário. A gente sempre aprendeu, a primeira coisa, o conceito básico de Star Trek lá do tempo do Kirk. Kirk só é Kirk porque ele tem Spock e McCoy ao seu lado. É um triunvirato. A fama, o poder de Kirk vem dos dois também, não só dele. Isso porque Enterprise tinha um time forte. Não era um capitão, era um grande time que estava ali na ponte de comando. São eles que fizeram aquela nave super famosa, poderosa. Por isso também que qualquer outra nave que depois apareceu nas outras séries também se baseava nisso. Não é o capitão, não é o comandante ali em comando que faz tudo aquilo. Bom, por causa disso também que Tilly também não pode ser culpado de tudo quando foi colocada ali como capitã, né, interina, quer dizer, já era imediato interina e que provocou todo aquele celeuma também já com o fandom. Sim, outra coisa que a gente precisa analisar nessa terceira temporada, se todo mundo se posicionou de alguma maneira ou contra ou a favor desta série Discovery, e não vão chamar de haters quem estava contra, são apenas pessoas mais críticas, onde eu me encaixo. Na verdade, aqui nessa terceira temporada, esses dois grupinhos, olha, eles começaram a se aproximar diante de coisas muito malucas que aconteceram por aqui. Tilly ser colocada como imediato foi uma das questões que todo mundo reclamou, obviamente, mesmo quem, usando aquela expressão super famosa, né, fica passando um pano para
todos os desastres narrativos de Discovery. Aquilo já soou esquisito. E óbvio, claro, a ponta de lança de todos os problemas por aqui, nesse terceiro ano, com certeza foi a explicação definitiva do porquê que os cristais de dilítio se romperam e resultou, claro, no fim da Federação. Tudo por conta de uma birra infantil. Quando isso foi apresentado para nós, essa explicação, entre aspas, científica, todo mundo veio abaixo. Até os fãs mais ardorosos reclamaram. Caramba, é isso? Não pode ser. Todo mundo teve a noção exata que essa série deixou com esta definição que ela não é mais uma série de ficção científica, é pura fantasia. Claro, eles deram uma explicação lá, que depois no outro episódio enfatizaram mais ainda aquela explicação tecnológica e piorou mais ainda o caldo. Sim, tudo foi horrível, melhor que eles tivessem deixado como fantasia, que é aquela questão sempre de definição do que é fantasia, do que é ficção científica. Sim, ficção científica também tem coisas fantasiosas, mas se tenha cuidado no texto de dar motivos lógicos para aquilo acontecer, e não um motivo, vários pequenos motivos que têm algum sentido na nossa existência, no nosso mundo físico, nas nossas leis da física, ou de química, ou de biologia, qualquer coisa, mas tem alguma explicação que pareça plausível no seu conjunto. Fantasia não precisa, primeiro, nem dar motivo, e quando dá, é uma coisinha assim de... é o vento azul que passou e transformou a Margarida num hipopótamo. Serve para fantasia, ok, para ficção científica, não. Um sujeito provocar o desmantelamento de uma federação porque ele destruiu os cristais de dilítio, não dá para realmente engolir isso. E claro, isso foi uma cisão dos dois grupos, ou cisão não, né? Na verdade foi uma fusão, eles se uniram nesse ponto. Caramba, percebemos, esses caras não sabem escrever ficção científica, quanto mais uma série futurista. Ou o contrário, né? Acho que uma série futurista que não, e quanto mais uma série de ficção científica. Enfim, eu, na minha opinião, acho que eles não sabem escrever nada, para falar a verdade, né? O conteúdo desse texto apresentado no terceiro ano é pra lá de fraco, é muito menos do que isso. Eles não têm constância com nada. Eu já comentei lá no começo do vídeo, né, que eles esquecem que definiram o Michael como uma pessoa que começou a ficar mais centrada. Depois despirocam ela 2 ou 3 episódios depois. Constrói um personagem super importante para os fãs, que é Saru, o capitão, e depois começam a aniquilá-lo. Tudo para justificar os motivos que eles colocam lá para o finalzinho da série. E sem falar nisso tudo, nesse bolo, o vilão da vez. Qual era o vilão da vez? Não tínhamos também, pois se lá na primeira temporada os Klingons era evidente que eram os vilões, no segundo, claro, demorou um pouquinho para o vilão aparecer, que foi o Controle, mas ele existia e era consistente. Só que aqui na terceira temporada eles não se preocuparam em dizer pra gente, olha, o problema gerado pela queda da Federação resultou nisso. E ali tem um vilão forte que vocês precisam conhecer, precisam gostar e odiar ao mesmo tempo. Eles não fizeram questão de nos oferecer qual era a personalidade de Osyraa pra gente. A gente só descobriu que ela realmente era uma vilã importante depois da metade da temporada. Sim, ela foi citada no primeiro episódio, a Cadeia Esmeralda também foi, mas, sabe, era uma fala assim tão corriqueira que você não sabe que aquilo ali você tem que, opa, é o vilão? Tem que prestar atenção nisso. Não, eles não fizeram questão de deixar claro que aquilo seria o antagonista da Michael. A gente pode dizer da série porque a série é a Michael. Enfim, depois, quando ela foi, enfim, apresentada, era apenas uma vilãozinha do tipo B. Bem fraquinha, que parece que tomou boas doses de xarope de clichê. Porque era só isso. Ela não fazia nada demais, né? Só que, justamente naquele penúltimo episódio, teve aquela reviravolta. Ela quis ser uma agente da paz. Olha que coisa curiosa. Pra falar a verdade, eu gostei daquilo. Ela de repente oferecer a paz ali para o almirante. Mas, claro, foi um momento completamente despirocado, né? Minha filha, tu tá atacando a gente. Como é que você chega aqui e tira do bolso, né, a bandeirinha da paz? Não tinha cabimento. A proposta ali, embora fosse boa, estava completamente desconexa com o que estava acontecendo durante toda a temporada. Eu tenho a minha teoria que o motivo daquela espécie de reviravolta ali, surpresinha, foi daquele roteirista, daquele episódio, eu não me recordo quem foi.
Ele teve aquela ideia, somente ele e a sala de roteiristas, e principalmente o grande produtor, também a showrunner, a Paradise, todo mundo foi contra ele. Tipo, não sei quando essa ideia apareceu. Provavelmente acho que ela não foi surgida lá no começo das definições do que seria a terceira temporada. Ele veio com isso depois. E literalmente ele deve ter falado, pessoal, a história é boa, vamos investir nisso, é legal, é uma surpresa muito boa para quem está assistindo a gente. Mas, com certeza, o Kurtzman bateu o pé e falou, olha, você pode escrever o que você quiser aqui nesse episódio, fazer isso que você quer fazer com a Osaira, beleza, é até interessante, mas ao final dele, volte ela ao normal, eu quero ela assim. Vilão B, acabou. Nada mais que isso. Por isso que tem toda essa maluquice. Agora vamos combinar. Se Osaira fosse usada dessa maneira durante todos os 13 episódios, construírem esse personagem vilanesco que seja, pode até ser com um clichê do tipo B, não tinha problema, mas que no fundo, ela queria arranjar uma certa paz entre a Corrente Esmeralda e o resto do universo, ok, isso ia ser muito bom. E também isso ia valer como um bom contraponto ao arco da Michael, que talvez quisesse ser uma capitã exemplar, mas peraí, eu tenho que fazer a paz com um grande de um inimigo. Somente um grande capitão poderia querer realmente aquela paz que o almirante não quis, nos termos dele, estavam certos, é claro. Mas no modo torto de pensar da Michael, ela talvez arranjasse uma outra via de solução. Essa terceira temporada ela tinha a chance de ser boa. Foi apresentada na penúltima história, no penúltimo momento. Mas, claro, aquela turma lá não sabe perceber uma boa história quando ela cai em mãos. Foi jogada fora. Aquilo renderia uma ótima terceira temporada. Na verdade, Osaira podia se tornar uma das grandes personalidades da franquia inteira, a competir com grandes vilões que nós já tivemos. Vou fazer uma ousadia aqui, né? Comparar com Khan e Kodos, por exemplo. Grandes vilões, mas que tinham seus sentimentos válidos, verdadeiros. Eles queriam ser bons. Usavam caminhos tortos, mas eles queriam a paz também. Mas como eles não sabem escrever nada decente, resultou apenas de uma vilãozinha B que morreu até de uma maneira tosca, né? Fazer o quê? Bom, de maneira geral, são essas questões que eu coloquei por aqui que fazem com que literalmente dê para perceber que realmente o pessoal que escreve Discovery não sabe efetivamente o que está fazendo. Sim, há mais o que falar, provavelmente eu ainda vou gerar mais outro vídeo ou um terceiro vídeo, porque o segundo, espero, vai sair amanhã ou depois, que é exatamente já um pouco mais no campo da brincadeira, mas também analisando alguns elementos que serão os 10 momentos mais constrangedores da terceira temporada de Discovery. Sim, existiram muitas maluquices que a gente só pode definir como constrangedores. Realmente, não tem outra definição. Logo, logo esse vídeo vai aparecer com certeza. E eu acho que eu esqueci de dizer muitas outras coisitas por aqui também, por isso talvez eu faça mais um terceiro vídeo. Mas depois eu prometo, eu nunca mais vou falar de Discovery em relação à sua terceira temporada. Pois, assim como a série Picard, eu já havia definido, eu não tenho necessidade nenhuma mesmo, de assistir a primeira temporada de Picard mais uma vez. Aliás, eu vou ter que assistir porque eu não fiz ainda os vídeos resenhas. Mas aquele Discovery, com certeza não preciso. Eu já escrevi textos, eu já fiz todas as vídeos resenhas de todos os episódios separadamente. Eu não preciso revisitar, porque não tem nada que a gente queira efetivamente, ou de maneira emocional que eu quero dizer, rever para sentir as emoções novamente. Nada na terceira temporada nos traz algum calor ao coração, como qualquer episódio das séries anteriores fazia com a gente. A gente gosta de rever. A Star Trek existe porque tem esse gosto dos fãs de rever. A série existe por causa disso. Todo episódio, até os fracos, a gente gosta de ver, a gente gosta de caçoar deles de vez em quando. Porque o ponto central de todo bom fã da franquia é exatamente esse. Ele tem a necessidade de rever. Ele encontrou algum significado em cada um desses episódios que de tempos em tempos ele precisa revisar tudo aquilo, refletir novamente. Ele não é apenas um mero espectador que quer rir de novo daquelas piadinhas. Não, ele encontrou um sentido interessante no discurso daqueles episódios. Coisa que você não consegue achar nessa nova era da franquia. Não dá. A Era de Latão não oferece coisas que você diz,
para você mesmo, não uma questão de bando, de modinha. Aquilo é importante para mim, eu preciso rever porque eu preciso analisar de novo. Sim, essa série aqui é forrada de discursos ideológicos e políticos e patati patatá, mas isso é fichinha. Eles que vendem isso, eu acho que eles não acreditam, para falar a verdade, eles só estão nessa pela grana mesmo. Mas as pessoas que assistem e batem palminha para isso, também não vão ver, porque eles já veem isso o tempo todo em qualquer outro lugar, eles não precisam rever os episódios. Os novos fãs atuais, que realmente começaram a ser fãs por causa de Discovery e pouco também de Picard, eles nunca vão rever esses episódios, porque eles não têm nenhuma afetividade para com eles. Aquilo não toca o coração deles, toca o discurso, o papo furado deles, mas o coração em si, a alma, a Trekker, eles nem sabem que diabo é isso. Portanto, eu realmente não preciso rever aqui essa terceira temporada de Discovery, nunca mais. Pra quê? Pra sofrer de novo? Não tem fundamento. Não tem uma história com começo, meio e fim. Tem um buraco de situação pra lá e pra cá que às vezes você cai de boca no chão e se levanta. Cadê? A história continuou? Não, tá na mesma ainda. Então deixa eu ficar aqui nesse fundo de poço, porque a história não vai pra frente de maneira alguma. Ela só tem objetivos finais. Eles não fazem nenhuma trama bem feita para constituir uma boa evolução de todos os personagens. Não, eles só se importam com o Michael. Por aí vai. A série acaba com os próprios personagens. E claro, obviamente, acaba muito mais com a franquia em si. Portanto, já dando uma nota aqui, mas prometendo mais vídeos, para essa terceira temporada aqui de Star Trek Discovery, eu atribuo apenas, até o máximo de 5, eu atribuo apenas 2 asteriscos, abaixo da média. Não serve para nada essa terceira temporada. E de novo, eu não sou hater de Discovery, eu gosto de muitos momentos, principalmente da primeira temporada ali, os 2 episódios que a gente pode considerar de episódios pilotos ou triplos, né? Bom, enfim, momentos de Pike também na segunda temporada, também gosto de vários deles, mas naquelas, no conjunto Discovery, eu não gosto, mas tem vários momentos da primeira e da segunda temporada que eu gosto de rever. Eu revejo mesmo. Eu ligo a Netflix e vejo alguns episódios novamente. Mas, aqui da terceira temporada, assim como foi a primeira temporada de Picard, eu não quero mais rever. Pra quê? De novo? Pra sofrer? Não, né? É isso.